chegou o nosso momento da prece, momento da gente se conectar com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria e com os nossos amigos espirituais. Momento de agradecer por essa oportunidade de estarmos todos juntos aprendendo os ensinamentos de Jesus, aprendendo sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão, enfim, por todas essas virtudes que vai nos fazer a cada dia ser pessoas melhores. Então, envolvidos nessas boas vibrações, nessas vibrações de paz e de harmonia e de amor, vamos pedir para iniciar a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus. Agora nós vamos ver uma historinha. A história de Maria. Há muito tempo, numa cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem Maria. Maria fazia suas tarefas, era gentil com as pessoas e amava muito a Deus. Sempre encontrava tempo para a prática da caridade. Ela se casaria com José, que era carpinteiro e muito trabalhador. Um dia, enquanto Maria estava em casa, limpando seu quarto, um amigo espiritual apareceu e lhe disse: "Você será mãe de um filho muito especial." Maria ficou surpresa. Ela era uma pessoa comum, assim como eu e você. Não podia acreditar no que estava acontecendo, mas confiava em Deus. Maria então ficou esperando José chegar para contar as maravilhosas notícias. José também fica surpreso. E quando adormece, o amigo espiritual visita ele também e lhe diz: "Maria vai ter um filho e você deve dar a ele o nome de Jesus." Quando José acordou, lembrou do sonho e sabia que estava tudo bem. E para finalizar a história, Maria cuidou de Jesus com muito amor e com muita dedicação. Olá, galerinha! Quanto tempo, né? Então, hoje a gente viu um videozinho, né, uma historinha falando sobre a vida de Maria, né? Então, na historinha fala que Maria era uma menina, uma moça, né, muito simples, mas que gostava muito de ajudar as pessoas, uma moça muito boa, né, que ajudava, que fazia caridade, que estava sempre ajudando as pessoas. E que um dia ela recebeu a visita de um espírito amigo e que disse para ela que ela ia ser mãe de Jesus. Então Maria ficou muito surpresa, né? Como que ela, uma pessoa tão simples, né, ia ser mãe de um filho tão especial como Jesus. Então Maria foi contar para José, né? Foi falar para José que ela tinha recebido a visita de um espírito amigo e que ela ia ser mãe desse filho tão especial. José também ficou surpreso com a notícia, né?
E aí, quando José foi dormir, José também sonhou com esse espírito amigo. E ele disse que realmente Maria ia ser mãe de um filho muito especial, e ele, o pai, e que ele colocasse o nome, né, nesse filho de Jesus. Então passou o tempo, né? Jesus nasceu. E aí eles desempenharam muito bem essa missão. Durante a infância de Jesus, eles cuidaram muito bem de Jesus, orientaram, deram muito carinho, deram muito amor, porque a missão dos pais, ela é muito importante, né? Ela que vai ajudar a criança a se encaminhar, né? Que vai ensinar, dar bons exemplos para as crianças. Então, foi isso que Maria e José fizeram. José era carpinteiro, ele ensinou a Jesus a ser carpinteiro. Então, durante a infância de Jesus, Maria e José ajudaram a Jesus a passar pela sua infância, né, com todo amor, com todo carinho. Até eles conduziram os passos de Jesus, né, até que ele pudesse conduzir, né, a humanidade com seus ensinamentos. E aí, mais tarde, né, Jesus saiu e foi passar os seus ensinamentos para todos nós, né? Um mestre querido que nos ensinou o amor, que nos falou sobre o perdão, sobre a caridade, né? Sobre amar a todos nós indistintamente, para que a gente não tivesse distinção, né? Como tem o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a missão dos pais é muito importante durante a infância da criança. Você imagina ser mãe de Jesus, né? E Maria e José, eles cumpriram lindamente essa tarefa de ser mãe e pai de Jesus. Então, essa é a historinha de Maria, uma história muito linda, né? Hoje a gente considera Maria mãe de todos nós, né? Não só mãe de Jesus. Então é isso, né? Então está se aproximando o Natal, no dia 25, né? Do dia 24 para o dia 25 é o dia do aniversariante, então que a gente não esqueça nisso na noite de Natal, da gente cantar parabéns para Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, que foi o nosso mestre querido, que tanto nos ensinou através dos seus exemplos, sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a paciência, enfim, vários ensinamentos que Jesus nos trouxe para que a gente pudesse se tornar pessoas melhores. É isso? Para a gente evoluir moralmente e se tornar uma pessoa de bem. Então, assim como Maria e José ajudaram Jesus na sua infância, esse também é o papel dos pais durante a infância, a adolescência, né? Dessas crianças. Então, que vocês tenham uma noite de Natal abençoada, com muita harmonia, com muita paz. E é o que eu desejo para vocês, tá bom? Beijo, meus queridos. Até a próxima. Toda vez que
Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel
além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começa às 19h45, com os evangelizadores do GEAL desenvolvendo um tema para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, temos a introdução e o desenvolvimento do tema principal. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do SEM, dezembro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês. Independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados das 15 às 17 horas. E, enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa onde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas essas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. E em dezembro temos horários especiais. Algumas coisas ainda funcionam e outras estão em planejamento. Então, por favor, não deixe de ler o Jornal Seaeiro de Miguel para ficarem bem informados a respeito das atividades nossas em dezembro e janeiro. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que fala a respeito do evento que logo se aproxima. O tema de hoje é o Natal de Jesus. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Priscila Chagas. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer este tema tão interessante e que toca tanto ao nosso coração. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus
adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem o like. É muito importante para todos nós. Lembramos que Deus está sempre conosco. E boas reflexões a todos. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueça, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pela estrada do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do seu coração. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de hoje. Eu sou Maria Priscila, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e estou aqui para fazer o estudo e a reflexão dessa reunião que está sendo destinada ao dia 22 de dezembro de 2023. Então, antes de eu começar a fazer as reflexões, a trazer alguns apontamentos para essa reunião de hoje, eu vou fazer uma pequena autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos pretos, encaracolados ao tamanho do pescoço. Estou usando uma blusa de fundo branco, algumas flores. Estou numa sala clara, com livros ao fundo e um sofá. Então, na noite de hoje, eu fui convidada para uma reflexão muito especial, muito consoladora dos nossos corações. Na noite de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Natal de Jesus. Eu fiz um percurso de algumas ideias, de alguns apontamentos. Eu vou convidar você que está aí do outro lado para poder participar comigo, para poder acompanhar essas reflexões da noite de hoje. Então, a gente vai começar. Eu vou fazer a apresentação do slide. Vou colocar aqui para a gente poder ver. Ele vai nortear a nossa conversa, o nosso diálogo. E sempre que possível, eu vou fazer uma descrição para se caso alguém tenha uma necessidade especial.
Então, o Natal de Jesus. Então, nós vamos começar. Eu achei que era importante falar sobre o Natal de Jesus e a gente começar a falar sobre essa viagem feita por José e Maria, que vai, ao seu final, dar origem ao nascimento de Jesus. Naquela época, né, eles estavam passando por um censo, né, precisava fazer um cadastramento, e José, pai de Jesus, precisava ir até a sua cidade natal para fazer esse registro. E a Maria, ela estava grávida. E aí, a Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, que é esse aqui, ela faz essa narração. Tem algumas coisas antes, mas eu fiz esse destaque para a gente. A viagem fora longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida. Durante 4 ou 5 dias, sacudida pelo trote da montaria. Sucederam abismos e montes, subidas e descidas. Quase às portas da cidade santa, chegando por fim a Belém. E em pleno fastígio alto, né, do Império Romano, indicado por uma estrela anunciada pelos anjos, nasceu Jesus. Essa passagem vai nos falar sobre esse percurso feito por José e Maria e a maneira com que eles vão, né, vai ter a chegada de Jesus. Eu vou avançar mais um pouquinho. Ele diz assim: antes e desde então, Jesus, né, sua vida deverá ser examinada em espírito e verdade, para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais, os únicos capazes de vislumbrar o seu reino. Seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos de luz mantinha o intercâmbio entre as duas esferas e formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele, Jesus, deveria começar o seu ministério entre os homens. Pastores e reis magos, todos videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Retirado do livro Luz do Mundo, pelo espírito Amélia Rodrigues e psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, quando a gente vai começar a fazer essa conversa de hoje, a gente vai começar a falar um pouco exatamente sobre Jesus, seu nascimento e como ele veio ao mundo, né? Porque essa é uma apresentação sobre os seus dizeres, sobre os seus ensinamentos para cada um de nós. Então, pensar, né, nessa condição simples do nascimento de Jesus deveria, ou é um convite para que a gente pense sobre a questão da simplicidade, da humildade. E aí, eu vou trazer aqui para a gente dar uma observada num pedaço, um pequeno fragmento que está lá no Sermão do Monte. Quando Jesus diz para a gente: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Isso está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Algumas pessoas podem ficar meio... mas por que os pobres de espíritos? O que significa, então, os pobres de espíritos? A gente precisa lembrar que quando a gente vai falando, né, dos filósofos que vieram, né, e que trouxeram pensamentos, reflexões sobre a questão do homem e do saber, e a gente está falando de um período antes de Cristo, que a gente pode falar ali, né, deixa eu pegar aqui o laser para poder apontar, Sócrates, que é mestre, né, de Platão, que foi mestre de Aristóteles. Essa aqui é uma pintura conhecida por Rafael Sanzio, que vai falar sobre a escola de Atenas. Era onde os pensadores, os filósofos se reuniam em praça pública para pensar. Então, naquela época,
a ideia de pobre, rico de espírito, pobre de espírito, tinha a ver com a ilustração do conhecimento. Significava daquele homem que tinha muito conhecimento, porque tinha lido, tinha estudado, tinha refletido, tinha tido contato, né, com o conhecimento. Esse era o rico de espírito. Ainda quando a gente avança no tempo e chega lá mais perto dos iluministas, né, e a gente já está saindo lá diante de Cristo para um período um pouco anterior à Revolução Francesa, século XVII, a gente continua entendendo que o rico de espírito é aquele muito erudito, muito estudioso. E isso é uma provocação de Jesus. Quando ele está falando que é pobre de espírito em que sentido? O que ele está querendo provocar na gente? Então, vamos pegar algumas passagens de alguns livros e a gente vai falar sobre exatamente isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Os pobres, todos os conheciam. Eram maltrapilhos, mal cheirosos, doentes. Estendiam a mão que a miséria estiola, enfraquece. Eram pobres, no entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito. Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal, posse de angústia e de mágoas. Então Jesus já está trazendo uma outra perspectiva do que é o pobre de espírito. É aquele mais doce, menos envolvido com paixões, menos envolvido com a posse material, que passa, que corrói com o tempo, que desaparece. E não é à toa que Jesus veio ao mundo na manjedoura, com o simples. Havia uma distinção muito forte quando a gente vai falar lá dos gregos, né? Daqueles que precisavam trabalhar e daqueles que não precisavam trabalhar. Os que não precisavam trabalhar, que tinham posses materiais, eram entendidos como seres superiores. E aqueles que precisavam do trabalho material mais braçal, do dia a dia, eram os menos, né, eruditos, mais pobres, mais desprezados. E isso é uma forma de pensamento que ele vai seguir durante algum tempo, até a gente chegar na Revolução Francesa, que ainda havia uma compreensão de que o trabalho era para os inferiores. Então, quando a gente está falando dessa pobreza, que ela pode ser entendida como material, mas que Jesus está falando sobre os sentimentos, sobre os tesouros que são reais. E continua. Quais seriam os pobres de espírito? O vento perpassa em leve cantilena canção pela multidão pensante, a raciocinar no silêncio que se fez espontâneo, na pausa que naturalmente se alonga. Os ricos possuem moedas, títulos, propriedades, espíritos ricos de ambição, de orgulho, de misoneísmo, aversão e repulsa a tudo que é novo ou contém novidade. Os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Sem peias atadas à retaguarda, sem nada que os prenda, sem ímãs atraentes à frente, semelhantes aos simples, desataviados e as crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súditos deles desde já. Então, quando a Amélia está chamando a atenção dessa característica, né, do que Jesus queria anunciar quando ele fala aos pobres de espírito, ele está falando daqueles que não estão presos a concepções do mundo e materiais.
mas aqueles mais simples, mais possíveis da mudança, aqueles que aceitam mudar e se revolucionar internamente. Não aqueles que estão presos a concepções que são passageiras, materiais, que são registradas por esse mundo. Vamos continuar ali na Amélia. Inocente porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores. Ressarcidos, recompensado. O débito, lavado as mazelas, que são as aflições. Puros, portanto, sem a vacuidade, utilidade, do eu, predispostos à autodeliberação e à autossublimação. Livre dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, angustiados, com todos, ao lado de todos, sem ninguém, não arrumados aos outros, às convenções dos outros, pobres de espíritos. Então Jesus, quando ele vai pregar no monte, e ele faz, né? Ele, como a Amélia Rodrigues gosta de dizer, quando ele faz o seu excelso cântico, quando ele anuncia, né, o reino dos céus, ele está exemplificando, a partir do seu nascimento, na simples manjedoura, a importância da singeleza, da humildade, de nós nos transformarmos intimamente. Jesus exemplificou seus ensinamentos desde o início. Ele falou sobre a importância dos nossos comportamentos. Ele nos ensinou maravilhosamente, cada um de acordo com a sua necessidade. Talvez por isso que cada um de nós, quando vamos estudar algumas passagens e ensinamentos de Jesus, preferimos mais umas do que as outras. Não porque a gente acha que ela não é tão eficiente, mas porque a outra fala mais alto aos nossos corações. Porque Jesus não ofereceu a mesma palavra e o mesmo ensinamento da mesma forma para toda pessoa, para todas as pessoas. Ele conhecia cada um de nós, porque ele conhece cada um das suas ovelhas. E tão importante como cada um de nós, ele oferta o melhor e de acordo com as nossas necessidades, para cada um de nós. Por isso que quando a gente falar sobre o Natal de Jesus, a gente está sendo convidado anualmente para essa renovação íntima. Dezembro tem uma atmosfera diferente, né? Nós estamos mais doces, nós estamos mais generosos, a atmosfera é mais feliz, é mais serena, porque ele se aproxima mais e mais do orbe terrestre. O Humberto de Campos faz o registro no Boa Nova, quando ele começa a descrever a vinda de Jesus, né, para o nosso planeta, a maneira como tudo se modifica e se transforma, como cada coisa vai ficando diferente, porque seu amor pulsante, ele mexe em cada um de nós. No registro de Emmanuel, quando ele vai contar sobre a sua história, que está lá registrada em há 2.000 anos atrás, quando ele vai buscar Jesus ao lado do lago de Cafarnaum, e ele chega antes e ele fica ali envolvido com seus pensamentos, porque ele está com uma questão que ele vai para Jesus para pedir uma orientação do mestre. Apesar de ser um imperador romano, ele está ali cheio dos seus conflitos, mas ele vai se serenando, ele vai se acalmando, ele vai olhando a paisagem toda, transformando o seu redor, e ele vai se acalmando internamente. E eu vou estimar tempo, se não me engano, isso não tem no livro, mas 20 a 30 minutos depois chega Jesus, porque a sua emanação fluídica, perispirítica, chegava antes. E por isso estar ao lado de Jesus era tão transformador, porque aquela doçura que nos envolvia. É isso que a gente sente quando a gente está falando sobre o Natal, sobre esse amor que
a gente precisa fazer com que ele perdure, não somente em dezembro. A gente precisa que ele seja anunciado vários meses do ano. Mas vamos seguir mais um pouco. Que fui pegar lá no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7. Vou aumentar, desculpa, gente, vou dar uma aumentada aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Eu estou citando o item 2. Então lá, a incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como em muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é deste, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada a opinião de si mesmos e da sua própria superioridade que consideram que que coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podendo elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e negar até mesmo a divindade. E se concordarem em admiti-la, contestam-lhe um dos outros mais belos atributos, ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tornando sua inteligência como medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não pode admitir como possível aquilo que não compreende. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Vou fazer um destaque, né, já que eu comecei a falar sobre os filósofos, né? Existe um filósofo grego que tinha como uma máxima, que é o Sócrates, que ele dizia que ele só sabia que nada sabia. E por isso ele foi considerado um dos homens mais inteligentes, porque ele conseguia compreender que não compreendia de tudo. Ele podia conceber que ele estava ali e que, portanto, precisava aprender com os outros, com o diálogo, com o contato, porque era assim que ele possuía e acreditava no processo de saber. E é disso que a gente está aqui destacando. Olha a sutileza e amorosidade de Jesus para todos nós, nos alertando que o reino é dos humildes e que, portanto, está disponível a todas as pessoas. O reino dos céus pode ser acessado por cada um de nós. Vamos continuar mais um pouquinho. E assim, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Aqui, o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que é acreditar mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afasta. Isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, porquanto orgulhoso e revoltado contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano e rico de qualidades morais, para se aproximar de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu não vou... Uma pessoa muito próxima de mim uma vez me disse, depois que o seu pai faleceu, que ela não ia procurar Deus e não ia entrar numa instituição religiosa porque ela achava injusto com Deus, porque ele só estava procurando Deus naquele momento que ele estava em sofrimento. E eu lembro de olhar para ele e falar assim, mas ele não vai se incomodar com isso, porque nós projetamos, às vezes, né, no divino, as nossas emoções. Então, se eu fosse procurada somente no processo de aflição, eu não gostaria. Mas Deus não é como nós.
muito menos Jesus, né? Jesus, Deus perfeito, soberanamente justo e bom, justiça com bondade. E eu posso aqui citar todos os atributos divinos. E ele sabe do nosso íntimo. Jesus, né? Nosso governador planetário, espírito puro, ele não vai estranhar a nossa mesquinhez, porque ela está baseada nas nossas questões. Ele não vai se incomodar, porque ele conhece o nosso íntimo. Se Jesus já conhece o nosso íntimo, Deus então, né, que é nosso Criador, ele compreende a intimidade dos nossos corações. E se talvez seja o momento de você estar no momento de aflição, para poder chegar perto de Deus, ele vai ficar feliz, porque o seu filho retornou, e não o contrário. O nosso orgulho nos impede de viver esse amor com Deus e com o divino. Outras pessoas já me disseram que não falam de tristeza ou das suas dificuldades numa oração, porque Deus assim o sabe. A oração, ela é a nossa vinculação com o Pai. É o nosso vínculo com Deus. É o nosso aproximar. Então, quando nós dizemos na oração, quando nós pedimos, quando nós agradecemos, quando nós louvamos, nós nos conectamos ao Pai. E por isso que é a importância das nossas orações. Jesus, Espírito puro, orava cotidianamente. Se ligava, ele dizia, né? Eu e o Pai somos um, porque ele cultivava diurnamente, olha que bonito, né? Cotidianamente o hábito da oração. A humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é revolta contra ele. Mais vale, portanto, a felicidade do homem. Então vamos seguir mais um pouco. Lá no Consolador, né? Está escrito assim, na questão 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas de espírito de ambição e de egoísmo, que costumavam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais, de homens de espírito. É por essa razão que, em vez de ser... É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludida ao Senhor, aos corações despretensiosos e humildes e aptos, lhe seguirem um ensinamento sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, Jesus estava, né, nos alertando sobre a importância da humildade. Eu vou fazer aqui 2 registros, esse é o próximo, com relação a Joana de Ângeles, um que está no livro Ser Consciente, que é da sua série psicológica, que ela diz assim: humildade é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegria e de plenitude. Quando se manifesta com sofrimento, desprezo por si mesmo, é violenta desconsideração pela própria vida e exibe o lado oculto da vaidade, da violência reprimida e a chamada atenção para aquilo que, legitimamente, deve passar despercebido. A humildade é uma atitude interior perante a vida, jamais uma indumentária exterior que desperta atenção e que forja comentários que compensa a fragilidade do ego. Quando a gente se coloca de maneira humilde, eu sou professora, e aí tem uma coisa que para mim é muito claro como professora: quando o aluno acha que já entende aquele conteúdo, que ele já acessou aquele conhecimento, ele me dá menos atenção, porque ele acha que ele já sabe disso. Aquele que tem dúvida, que se questiona, se tem dúvida se está ou não de acordo, ou se ele compreendeu exatamente aquele pensamento, ou aquele conceito, ele está muito mais apto a aprender, porque ele tem uma atitude muito mais de humildade, porque ele está muito mais propenso a compreender.
isso é fundamental para a gente poder entender esse aspecto da questão da humildade. E se nós somos humildes, né, das nossas emoções e sentimentos, a gente está muito mais propenso a compreender os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, mas que fundamentalmente o Evangelho do Cristo nos traz. E está lá, no livro da Joana, também da linha psicológica, Jesus, o Evangelho, a Psicologia Profunda, no seu capítulo Pedir e Conseguir, ela diz assim: o orgulho, filho dileto do egoísmo, é síndrome da fraqueza moral, que necessita ser combatido com renovação emocional e autodescobrimento, mediante os quais o enriquecimento de valores se dá naturalmente e se consegue a força para vencer inferior em que se estadia. Esse estágio de inferioridade que a gente ainda está, porque nós somos espíritos em processo de amadurecimento, em processo de evolução. Estamos caminhando no nosso processo evolutivo. E, portanto, nós precisamos nos despir de alguns pontos e algumas questões. Isso é fundamental para a gente. E por isso que Jesus exemplificou em várias etapas da sua vida. E por isso que o Natal, a possibilidade de Jesus nascer profundamente em nossos corações e nós nos deixarmos levar por seus ensinamentos. Se apresenta de maneira significativa para cada um. Eu vou avançar mais um pouquinho. E aí, eu separei esse texto, que ele diz assim, é a manjedoura. As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição da humildade de Jesus. No momento preciso em que sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. É por isso que, nos emaranhados do cipoal da ambição menos digna, os povos modernos perdem o roteiro da simplicidade cristã, desgarrando-se da estrada que os conduzirá à elevação definitiva, com o Evangelho do Senhor. A lembrança do Natal, porém, na sua simplicidade, indica à terra o caminho da manjedoura. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo serão perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas. Porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humanidade. Isso está lá na coletânea do Além, né? Uma psicografia do Chico, e é pelo espírito, por vários espíritos. E para a gente ir caminhando para o nosso final. Natal simbólico. Harmonias cariciosas atravessam a paisagem quando o lúcido mensageiro continua. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora a loucura, esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. Jamais conheceremos os povos cristãos sem edificar a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um, em nós em particular. Essa aí é a nossa bibliografia. E para a gente ir finalizando a nossa reunião de hoje, eu vou botar uma música, vou pedir para botarem uma música ao final, para dar o tom, né, que eu acho que é importante para a gente poder entender sobre a importância da manjedoura e do Natal com Jesus. Dessa vivência mais simples e mais serena que acalenta os nossos corações. E para finalizar, eu trouxe uma história que sempre me emociona quando eu penso em Jesus. Que é Jesus menino, que está registrado aqui no roteiro de Jesus, que é um registro, né, do Pontos e Contos, né, é uma psicografia do Chico, ditado pelo espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, e está assim: Simeão é um menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão,
homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste, menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não veste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-os à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? O que será de ti, sem lugar no Sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos da superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos à dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Nem encontraria outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou. Mostrou-lhe a sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representará os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, escreverás novos livros da sabedoria, improvisará discursos que obscurecem os grandes oradores de Atenas e Roma, amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem, erguerás no templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filho de Deus. Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel. Depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó criança, ó divina criança, onde representará os interesses do Supremo Pai. Menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos somente após a morte do corpo. Simeão veio a saber que o menino celeste não deixara sem resposta. O infante sublime, um gesto singelo, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Que o Natal de Jesus seja um renascimento não só de Jesus, mas de seus ensinamentos em nossos corações. Que represente a possibilidade de reconhecermos os nossos equívocos, os nossos erros, e que a gente tenha a possibilidade de agir amorosamente, generosamente para aqueles que estão conosco em caminhada. Que a gente possa seguir suas orientações e nos reconciliarmos com os nossos irmãos no meio do caminho. Que a gente não deixe nenhuma inimizade e sofrimento para trás. Que a gente tenha um empenho de sermos melhores hoje, sendo cada um de nós responsáveis pela nossa própria trajetória. Que o amor do Cristo seja a fonte inesgotável de sabedoria e de renovação para cada um de nós. E que o Natal de Jesus seja não somente em dezembro, não somente no dia 24 para o dia 25. Que ele seja todos os dias em nossas vidas, porque nós escolhemos viver a boa nova do Cristo. Que o amor de Jesus fique conosco, que o nosso Natal seja repleto de amor
e de sabedoria. E que essa alegria possa pulsar dentro de cada um de nós. Graças a Deus, meus irmãos. Então, vamos acerenar nossos corações, conversar com Deus, nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Pelos amigos, pela família, pelo alimento, pelo teto. Que possamos ter tudo o que seja necessário para cada um de nós. Que nós sejamos atendidos nas nossas necessidades básicas, materiais. E que nós, cada um de nós, possamos nos reinventar, ouvir nossas emoções, nossos desejos, nossas inquietações. E assim buscar, Senhor, sermos melhores, sermos mais dignos de nós mesmos, trilhando a nossa caminhada rumo à felicidade. Sabemos que é possível ser feliz. Agradecemos todas as oportunidades que nos são oferecidas e pedimos, porque somos eternos pedintes, o amparo necessário para seguirmos caminhando felizes ao teu encontro. Que possamos rever nossas questões mais íntimas e continuar caminhando em tua direção. Que os nossos amigos espirituais possam nos orientar, possam nos amparar, mas que sejamos cada um de nós responsáveis pelas próprias decisões. E neste final de ano, que possamos ter esperança de um ano feliz. Sabemos que às vezes é só uma mudança de calendário, mas que esse espírito, de esperança e de renovação seja pulsante em nós e que isto nos motive a ter um ano mais feliz, mais agradável e mais amoroso. Que a tua paz fique conosco, que essa prece seja envolvida os irmãos em necessidade física ou espiritual, aos asilos, aos orfanatos, aos abrigos, que eles sintam a presença amiga dos irmãos espirituais e que eles possam sentir, possam ter certeza que não estão sozinhos nem desamparados. Que o teu amor fique conosco e nos ampare sempre, na graça de Deus. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome
Jesus.